Você já pensou em como a docência e a longevidade caminham lado a lado? Professores e professoras dedicam a vida inteira ao ensino, à pesquisa, à formação de gerações, desempenhando uma profissão que atravessa etapas, que amadurece junto com o docente e muitas vezes se estende até o envelhecimento. Por isso, falar sobre longevidade no magistério é também falar de preparo, de bem-estar e de novas possibilidades dentro e fora da universidade. E não é por acaso que esse tema ganha ainda mais destaque neste mês de outubro. No dia 1º, celebramos o Dia Nacional e Internacional da Pessoa Idosa. A nível internacional, a data foi instituída pela ONU em 1990, sendo comemorada pela primeira vez em 1991. Já no Brasil, passou a integrar o calendário em 2006 por meio da Lei nº 11.433. A data existe para reforçar a necessidade de políticas, cuidados e práticas que garantam qualidade de vida à população idosa, destacando também a importância de um envelhecimento ativo, saudável e digno em todas as áreas, inclusive na vida acadêmica e na carreira docente. Neste 6º episódio do podcast Conversa Docente, o tema é Docência e Longevidade, orientações para docentes 60+. No episódio de hoje, vamos falar sobre como o docente pode se preparar para a aposentadoria, como manter uma rotina saudável, como lidar com a transição de vínculos institucionais e de que forma encarar o envelhecimento não como um fim, mas como um recomeço cheio de oportunidades. A nossa convidada da vez é a professora Socorro Dantas, graduada e mestre em Educação Física, doutora em Ciências do Desporto, professora titular da Universidade Federal de Alagoas, a UFAL, e também diretora de Divulgações e Imprensa da Associação dos Docentes da UFAL, a ADUFAL. Eu sou Karina Dantas e esse é o Conversa Docente, um podcast da ADUFAL que dá voz à docência e às lutas por uma sociedade mais justa e democrática. Seja muito bem-vinda, professora Socorro. Muito obrigada por aceitar nosso convite para esse episódio do podcast e com um tema que é bastante importante para você, né, que tem pesquisado constantemente sobre o envelhecimento humano. Bom, nessa primeira pergunta, eu gostaria de abordar sobre a aposentadoria. À medida que os anos passam e a carreira docente avança, muitos docentes, especialmente os mais experientes, começam a refletir sobre o futuro fora das salas de aula e a aposentadoria começa a se tornar uma realidade próxima. E com ela surgem diversas dúvidas e inseguranças, questões como estabilidade financeira, acesso a direitos previdenciários, entre outros. Então, pensando nessas questões, como e qual é a melhor forma para o docente se preparar para a aposentadoria? Muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui falando de um tema tão importante e tão sensível na atualidade, O Brasil está envelhecendo e não tem como a gente deixar de falar sobre envelhecimento e velhice e os temas relacionados a isso. Sobre a questão da aposentadoria, que você falou especificamente para a categoria docente, para muitas pessoas é um período difícil, para outras não, mas para muitas sim, é um momento de quebra de vínculos. Esse afastamento do mundo do trabalho nem sempre é uma coisa fácil, principalmente se você não teve uma preparação para a aposentadoria. Esse afastamento da universidade reverbera em menos convites para participar de atividades, de reuniões, afastamento dos alunos da sala de aula, e isso pode causar um impacto emocional em quem não está preparado para esse afastamento. Então, pode gerar um sentimento de inutilidade para alguns e algumas. Na verdade, é um luto simbólico. Pode ser um luto simbólico pelo fim de uma fase que, na verdade, é a maior parte da nossa vida no mundo do trabalho. Então, reconhecer isso é essencial para a gente se preparar emocionalmente e planejar novas formas de pertencimento. Essa quebra com pertencimento pode ser bem nociva se você não se preparar. Algumas estratégias
Isso depende muito de cada pessoa, de como ela, do estilo de vida de cada um, da forma como a pessoa vivencia esses momentos. Então, mas tem algumas coisas que a gente pode fazer. É construir uma rede, principalmente uma rede de trabalho, de vínculos fora da universidade, que a gente às vezes se fecha muito no mundo do trabalho, e aí as amizades terminam sendo as mesmas do ambiente de trabalho. Então, é importante que a gente tenha vínculos também fora do ambiente de trabalho. E para mapear as oportunidades de atuação fora desse mundo também da instituição, né, da universidade. Então, essas estratégias, né, para a gente tentar lidar com o corte, com essa quebra de vínculos com o mundo do trabalho, pode passar por um planejamento tanto da aposentadoria. Então, tentar vivenciar, ter um vínculo fora com outras pessoas, ter uma rede de contatos, de amizades fora do mundo da universidade e mapear oportunidades de atuação na própria universidade ou em outras instituições, se a pessoa assim queira. E preservar redes sociais também, às vezes, para algumas pessoas pode ser interessante, continuar com as mesmas redes de WhatsApp e essas redes sociais. Também eu penso que tem que ter um autocuidado psicológico, se assim a pessoa precisar. A terapia de grupo de apoio, né, para aposentados, eu acho que era interessante poder ajudar nessa ressignificação de papéis fora do ambiente de trabalho. Investir em hobbies também, às vezes, enquanto a gente está trabalhando, nem sempre a gente tem tempo de fazer o que gosta. Então, a aposentadoria também pode significar um período de liberdade no sentido de você fazer outras coisas, né? De hobbies que você antes não fazia, aprender uma língua, viajar, participar mais das atividades em família, encontrar mais os amigos, não fazer nada, né, no tempo livre, ver filmes. Enfim, também pode ser uma época de você se redescobrir, ou fazer coisas que gostaria de fazer e não fazia porque não tinha tempo. Penso que é dessa forma. Um outro aspecto fundamental que precisamos citar aqui é a saúde, né? Conforme envelhecemos, manter uma rotina saudável torna-se cada vez mais essencial para garantir qualidade de vida. No entanto, é preciso conseguir equilibrar essa busca por bem-estar com os desafios do dia a dia, né? Seja no ritmo intenso de quem ainda está na ativa ou em uma nova rotina para quem já se aposentou. Então, construir hábitos saudáveis exige adaptação, planejamento e consciência. Então, o que o professor deve fazer para manter uma rotina saudável no processo de envelhecimento, conciliando o trabalho e a vida pessoal? E quais práticas podem ajudar os professores a envelhecerem com mais qualidade de vida? Na verdade, a gente fala sobre qualidade de vida e pensando numa boa qualidade de vida para ter uma longevidade mais saudável, nós deveríamos cuidar da nossa saúde e dessa qualidade de vida desde sempre, desde a infância, né? Tinha que fazer parte de uma cultura e aí você teria que ter eu sempre digo, uma boa educação física na escola, falando de exercício físico, por exemplo, para que você mantenha goste da prática, mas principalmente porque você tem um estilo de vida ativo. E essa é a preocupação, né? A gente passa muito tempo sentado, muito tempo no computador, muito tempo em telas, e isso é muito ruim, falando do ponto de vista físico e psicológico e social também, né? Mas ter uma boa qualidade de vida passa por horas de sono, um sono adequado, por uma alimentação adequada, por cuidar da saúde, né, e vacinas, ir aos médicos, tomar os remédios que sejam necessários, mas principalmente você fazer atividade física. E eu não estou falando só de exercício físico, é você ter uma vida ativa, ficar o menos tempo sentado ou deitado, né, fazer as atividades do seu dia a dia. Mas se a pessoa não conseguir, mas procure um profissional da educação física para que oriente a fazer um exercício físico, que é importantíssimo para que você tenha uma saúde na velhice e no processo de envelhecimento. Professora, existe alguma frequência mínima recomendada para fazer atividade física por semana para as pessoas idosas? Tem as orientações, né, pela Organização Mundial de Saúde e também pelo Guia Brasileiro, né, que você tem que fazer, aí tem que ver isso, cada faixa etária, mas pelo menos fazer 150 minutos de atividade moderada por semana para adultos, né, idosos. Aí o interessante é que, se for para prescrever, que procure um profissional, mas no mínimo você fazer 3 vezes por semana.
E os outros dias procurar ter uma vida ativa, não é só o exercício, é ter uma vida ativa, de você ficar, como eu já falei, ficar menos tempo que você puder sentado ou deitado, não se acomodar, levanta do sofá, levanta da cama, se movimentar. Isso eu estou falando porque o sedentarismo leva a várias doenças. E às vezes a pessoa também não faz exercício físico, mas não é uma pessoa sedentária, porque é uma pessoa extremamente ativa, que faz suas próprias coisas, seus autocuidados, atividade básica de vida diária, é uma pessoa ativa. Não faz exercício físico, mas é ativa. E isso é muito importante, porque com o envelhecimento são várias as perdas, né? Falando do aspecto físico, né? Perda de massa magra, perda óssea, e isso é minimizado quando você faz exercícios, quando você faz treinamento de força, principalmente, falando da parte de osso e de músculo, o exercício de força é fundamental, exercício contra a resistência. Após a aposentadoria, muitos docentes sentem a perda dos vínculos institucionais, o que pode ser desafiador, mas existem várias formas de continuar presente e engajado na universidade ou até mesmo na luta da categoria docente, por exemplo. Então, quais são as melhores estratégias para lidar com esse desafio? E quais são as possibilidades de continuar ativo na universidade, seja por meio de projetos de extensão, pesquisa ou até mesmo através da participação sindical? Tem várias formas que a gente pode continuar ativo e participante e se sentir pertencente à universidade, né? De forma mais ativa. Então, por exemplo, a extensão. Nós temos na universidade por exemplo, o programa Universidade Aberta à Pessoa Idosa, que a gente oferece ginástica, e é um programa de extensão que é aberto tanto para a comunidade externa como para a comunidade interna. Nós temos servidores, né, aposentados da universidade, ex-funcionários, que estão lá conosco fazendo exercícios físicos, participando das atividades sociais que são promovidas, palestras. Então, tem várias formas que eu penso que nós, quando nos aposentarmos, podemos retornar, fazendo mini-cursos, palestras, participando de programas de extensão. Na pesquisa, pode colaborar como professor voluntário, né? Por exemplo, que muitas universidades elas têm essa categoria do professor voluntário. Pode participar na parte de revisão de artigos, de bancas, de consultores, de pareceristas. Pode ser um mentor, né? Hoje chama coach, mas um mentor para os jovens pesquisadores e para os novos alunos, ajudando os colegas que estão ainda na ativa, né, na universidade, nessas co-orientações, mentorias, cursos, mini-cursos também. Pode participar de conselhos e de comitês. Hoje a universidade está muito mais aberta, muito mais democrática com os aposentados. Por exemplo, os aposentados que antes não votavam já votam para a escolha de reitores, né? Reitor ou reitora. A ADUFAL, a nossa associação, né, falando especificamente dos sindicatos, e falando da ADUFAL, porque eu estou falando de professores, a ADUFAL é muito aberta para os aposentados, em vários sentidos, né? Uma programação muitas vezes própria para aposentados e aposentadas, na própria gestão, né, na diretoria da ADUFAL, nós temos vários aposentados, até por ter mais tempo, pode se dedicar até mais ao sindicato, e é muito importante isso. E a parte cultural também, de memória, os aposentados têm a memória da universidade, né? Então é muito importante que trabalhem nisso, ajudar a preservar essa memória, seja de que maneira for, contribuir em eventos comemorativos. Então, tem várias ações que podem ser feitas, mas é também necessário que a universidade reconheça isso e convide e estimule essas pessoas a retornarem e permanecerem de outra forma, mas permanecerem dentro da universidade. Professora, para finalizar a nossa conversa, eu queria falar sobre uma expressão chamada etarismo, que normalmente está associada a esse tema. Você pode explicar para a gente o que é etarismo? O etarismo é o preconceito contra a pessoa idosa, né? Contra o envelhecimento. Até poucas décadas, né? Em termos de história, e pode parecer pouco tempo, o Brasil era um país da juventude. Então, a nossa sociedade valoriza o que é novo. Então,
o que é velho parece que não produz mais, então é descartável. Então o etarismo se passa por isso. E o etarismo ele aparece de várias formas. E no mundo do trabalho aparece a pergunta do tipo assim: você vai se aposentar quando? Está na hora de se aposentar, está cansado, né? Então o etarismo é isso, é conceito contra a pessoa idosa, aquela pessoa que parece que não serve mais, né? E isso é no mundo do trabalho, mas pode ser na família, pode ser na sociedade de maneira geral, né? O preconceito contra a pessoa idosa de não escutar mais aquela pessoa. E de que forma a gente pode ajudar a combater o etarismo? Eu penso que, por exemplo, esse podcast, né? É se falar mais sobre isso. O assunto não pode ser invisibilizado. O idoso não pode ser invisibilizado. Ele tem que ser protagonista da vida dele. E para isso, a gente tem que falar mais sobre isso. Tem que ele buscar ser protagonista da própria vida, mas a sociedade também tem que estar aberta para isso. E isso desde a escola. Então, o trabalho intergeracional, por exemplo, é uma saída. A convivência dos mais novos com os mais velhos é importantíssimo para essa quebra do preconceito, né? Essa convivência é riquíssima nesse sentido. E falar sobre pessoa idosa tem que estar presente. E falando da universidade, tem que estar presente em tudo. Em todos os cursos a gente tem que falar sobre envelhecimento. Em todas as profissões você tem que falar sobre envelhecimento, porque a nossa sociedade, nossa população está envelhecendo. E envelhecendo a passos largos. Então não tem como fingir que não existe. Então eu acho que a saída é falar sempre, é falar mais. É uma forma de você diminuir esse preconceito. Professora Socorro, é muito bom ter você aqui no podcast. Suas contribuições foram muito valiosas. Esperamos que esse episódio possa ajudar os docentes a refletirem mais sobre a importância de planejar o futuro, de cuidar da saúde e a enxergar o envelhecimento como uma fase de continuidade e renovação. Muito obrigada, Karina. Muito obrigada, ADUFAL, pelo convite. É isso mesmo, é pensar que o envelhecimento é uma fase da vida, como foi a infância, a fase adulta, e só que a gente tem que se preparar, porque no envelhecimento tem algumas perdas, principalmente as perdas físicas, tem perdas financeiras também, tem quebra de vínculos, né? Então, tem que ter muito cuidado e ter uma preparação para isso, do ponto de vista financeiro, do ponto de vista de ter uma vida ativa, de fazer novos vínculos sociais, né? O vínculo social é importantíssimo para a saúde mental, uma vida ativa é importantíssima para a saúde física. É uma preparação. Nós temos que ter isso com um foco, um objetivo que, antes da aposentadoria, falando no mundo do trabalho, antes da aposentadoria, a gente tem que se preparar para a aposentadoria. Tem que planejar essa aposentadoria em todos os aspectos, em todas as dimensões. E esse foi o 6º episódio do Conversa Docente, o podcast da ADUFAL, Associação dos Docentes da UFAL. Esperamos contar com a sua audiência nos próximos episódios que vão ao ar a cada 15 dias, sempre às sextas-feiras nos canais da ADUFAL, no YouTube, Spotify, Deezer, Amazon Music e podcasts da Apple. Não esqueça de avaliar esse episódio e compartilhar nas suas redes sociais para que mais pessoas possam conhecer o Conversa Docente. Até mais!